nosso Pai, ilumine o coração do teu povo, ilumine com a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Oh Senhor, ilumine o coração desta pessoa que está triste, que está abatido, que está deprimido, que está, meu Deus, transtornado, que está enfrentando grandes lutas. Vem com a tua unção forte, vem com a tua unção poderosa sobre a vida de todos que oram nesta hora, sobre a vida dos milhares e milhares que estão pela televisão, que estão pela rádio, que estão pela internet. São os mais diversos casos. Tem alguém doente, tem alguém deprimido, tem alguém, meu Deus, inquieto, agitado, se sentindo, Senhor, amarrado por uma força sobrenatural do mal. Há alguém que tem perdido até a vontade de viver. Há alguém que tem derramado lágrimas. Há alguém que está numa inquietação muito grande, Senhor. Vem iluminar este coração. Oh, vem se manifestar de uma maneira especial. Abençoar esta mulher, abençoar esta mulher, libertá-la de toda ação do inferno, libertá-la de toda ação do diabo, porque para o Senhor nada é impossível, porque os impossíveis aos homens são possíveis a ti. Pai, mostra-te com o teu poder, mostra-te com a tua habilidade, com a tua capacidade. Que esta seja a reunião da vida deste homem, que esta seja a reunião da vida desta mulher, e que esta pessoa saia daqui hoje te louvando, te adorando, cantando louvor. Oh, aleluia, oh, abessurianda la mãe. Precisamos de ti, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu braço forte aqui no nosso meio, o teu poder libertador, o teu poder operador de milagres. Pai, opere muito, em o nome de Jesus. Levante suas mãos, diga: Senhor Deus, eu preciso de ti, da tua ajuda, da manifestação do teu poder para abençoar a minha vida e me libertar de todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Sentem, por favor. Podem sentar? Podem sentar. Boa tarde para todos, né? Bem, Lucas é fácil, a sequência da Bíblia, Novo Testamento, é Mateus, Marcos e Lucas. O capítulo é 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eu tenho destacado isso aqui. Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os oprimidos, Jesus fazia milagres especiais, mas a parte tônica, forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Por onde ele passava, ele fazia milagres, milagres especiais, não só de cura, como andou por cima das águas, como ressuscitou os mortos, multiplicou pães e peixes, fez maravilhas extraordinárias. Mas a Bíblia mostra que onde Jesus chegava, ele perdia, no bom sentido, um tempo para ensinar a palavra de Deus, porque sabia que o povo sofria por falta de conhecimento, como hoje. O povo sofre por falta de conhecimento. Então, por mais que eu ore para Deus curar, eu tenho que fazer como Jesus fazia. Jesus disse: quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Ele não só orava pelas pessoas, como ele ensinava. E você vai ver a importância do ensinamento. Continuando. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Apesar de ser uma frequentadora da igreja, apesar de estar presente na igreja, a igreja dos judeus, a sinagoga, ela não conseguia se levantar. Você sabe que tem muita gente que frequenta a igreja, está na igreja, até do púlpito da igreja, que não consegue se levantar. Tem gente que não se levanta fisicamente, só anda doente, só anda caído, né? Só anda enfermo, apesar de ser de Deus. Está faltando algo para essa pessoa. O que está faltando? Certamente o que, pessoal? O ensinamento. Exatamente, o entendimento, o ensinamento. Está faltando para a pessoa. Tem gente que não se levanta financeiramente, apesar de ser uma pessoa capacitada, uma pessoa em condições de crescer muito, mas ela não se levanta profissionalmente, financeiramente. Não fique ofendido, estamos com milhares na televisão, rádio, internet. Tem gente que não se levanta moralmente.
apesar de estar na igreja, apesar de frequentar a igreja, aquela pessoa está sempre tendo umas recaídas. Ela tem um desvio de conduta, um desvio moral, apesar de estar na igreja. Ele não fica espantado, às vezes até no púlpito da igreja. E tudo por quê? Porque falta o ensinamento, o entendimento da palavra de Deus. Um dia Jesus falou algo importante. Deixa o Lucas, eu vou voltar para o Lucas já. João capítulo 8, aí do lado. João 8, versículos 31 e 32 e 35. Isso. João capítulo 8, depois de Lucas vem o João, é o vizinho da direita aí. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso aqui, recentemente, passamos um bom tempo ensinando essa mensagem. Os judeus ouviram a palavra, creram na palavra, mas não era o bastante. Eles ouviram e creram, mas algo mais tinha que ser feito, que eles tinham que permanecer na palavra. A mesma coisa é conosco. Nós temos que ouvir a palavra, receber o ensinamento, nós temos que crer na palavra e devemos de permanecer naquela palavra. Olha o que ele está dizendo. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceste na minha palavra. A tradução atualizada, ela diz assim, e se vós permaneceste no meu ensino. É a mesma coisa, mas tem alguma tradução assim: verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, o Jesus que liberta, porque Jesus é a verdade, ele só se manifesta se você ouvir, crer e permanecer. Mas como você vai crer se você não ouviu? Primeiro tem que ouvir, prestar atenção, procurar ouvir a palavra, procurar ouvir a pregação da palavra, procurar ler a Bíblia Sagrada, procurar ter o contato com a palavra, aí crer. Mas só isso não, tem que permanecer. Como é que você permanece? Vamos lá no fim, depois vou voltar aqui do João ainda, para depois ir para o Lucas. Tiago capítulo 4. Tiago é lá no finalzinho, pessoal, depois de Hebreus, antes das cartas do Pedro, capítulo 4, versículo 7. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Aí você voltando tem o Judas, as 3 cartas do João, as 2 do Pedro. Antes das cartas do Pedro é a carta do Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz o que? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Acredite no que Deus diz, permaneça no que Deus diz. Você não ouviu a palavra? Você não acreditou? Permaneça naquilo. Qualquer coisa, por mais lógica que pareça, por mais certinha que pareça, ela é contra a palavra de Deus, aquilo é o diabo. Diabo quer dizer caluniador, opositor. Satanás quer dizer adversário. Quer dizer, o que é contra a palavra, o que se opõe à palavra, resista aquilo ali. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é a doença que vem, a enfermidade. Por que a pessoa está na igreja, ou ela vê todo dia Deus curando e nela não se manifesta? Porque talvez ela ouviu, creu, mas não permaneceu. Veio a doença e ela não se sujeitou a Deus, ela não resistiu ao diabo, ela acatou o que o diabo trouxe. Ela diz: em mim não, eu não aceito, está amarrado, está amaldiçoado essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. O que ela está fazendo? Ela está se sujeitando à palavra, a Deus. Ela está acatando o que Deus diz. Ela está o que? Permanecendo no que Deus diz. Ela está crendo e confiando e permanecendo naquilo que Deus diz. Tudo bem a doença? A mesma coisa é a parte moral, a santidade. Vem o desejo, vem a fantasia, alguma coisa, aquela paixão burra, idiota, está amarrado. Eu sou morto para o pecado. Você vê, eu estou citando o que eu já ouvi e o que eu creio, eu estou permanecendo. A mesma coisa você tem que fazer, ouvir, tem que procurar ouvir. O que eu estou citando para você é Romanos 6,2, que diz que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, sempre que vier o desejo pecaminoso aqui na mente, onde for, você deve reagir, permanecer se sujeitando. Eu estou morto para o pecado, está amaldiçoado esse desejo, em nome de Jesus. O que você está fazendo? Além de se sujeitar a Deus, você está resistindo ao diabo, ele vai fugir.
Assim como a doença foge, aquele desejo pecaminoso foge. Por quê? Porque você ouviu a palavra, você acreditou na palavra, você permaneceu na palavra. Então vem o desejo pecaminoso, vem lá o pensamento, você sabe que aquilo é pecado. Aí o que você faz? Não aceito, está amarrado, está amaldiçoado, e cite a palavra, se sujeite a palavra, porque eu estou morto para o pecado, porque assim diz o Senhor. Vai funcionar. Se você vê o nosso exemplo maior, que é Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, isso em Mateus 4 e Lucas 4, não precisa ler agora, sempre ele reagiu como? Alguém lembra? Citando a palavra de Deus. Ele dizia: Satanás, está escrito. A mesma coisa conosco. Ele, Jesus, se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu. A mesma coisa conosco. Se sujeite a Cátia, confie, permaneça no que Deus diz, resista ao diabo que ele vai fugir. Volte no João lá, para depois ir no Lucas, primeiro no João. Então Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 35 agora, João 8, 36, perdão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é o Filho? A palavra. Se a palavra entra, a pessoa verdadeiramente é liberta. Tem que a palavra entrar. Às vezes a pessoa vem na igreja, se sente bem na hora da oração. Puxa, realmente está pesado, estou me sentindo leve, mas ele não entrou a palavra, então ela não está liberta. Ela recebeu uma oração, mas não tem a palavra. Amanhã o diabo vai tentar, vai aparecer de novo e vai aprisionar novamente aquela pessoa. Mas se ela tem a palavra, ela verdadeiramente ela é o que? Livre. Verdadeiramente, se ela tem a palavra, se ela tem o ensinamento da palavra, se ela tem o entendimento da palavra, ela verdadeiramente é livre. Vem a doença, não, está amaldiçoado, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Vem o desejo pecaminoso, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. Ué, porque ela tem o Filho, ela tem a palavra. O Filho é a palavra. Jesus é o Filho de Deus, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então sempre tem esse entendimento: ter Jesus é ter a palavra. Confiar em Jesus é confiar na palavra. O pastor diz: fecha os olhos e pense no Senhor. Você vai pensar em quem? No homem barbudo? Pendurado na cruz? Ou num homem andando todo vestido de branco? Não, você pensa na palavra. Você medita na palavra. É isso que é pensar no Senhor, é pensar na palavra. Então quem tem a palavra verdadeiramente é livre. Quem não tem pode ser até liberto momentaneamente, mas a libertação verdadeira, isso quem fala é o Senhor, ela vem quando o Filho de Deus entra, quando a palavra de Deus entra. Então voltando lá na nossa mensagem principal, Lucas 13. A mulher estava na sinagoga, 13 e 11. A mulher estava na sinagoga, apesar de estar na sinagoga, ela tinha um espírito de enfermidade e não podia se levantar. A verdade, quando um espírito está na vida da pessoa, ele não deixa a pessoa se levantar. Uns fisicamente, outros moralmente, outros financeiramente, não deixa. Ele abate a pessoa, ele prende a pessoa, ele segura a pessoa. Mas Jesus deu o ensinamento: e vendo-a Jesus, versículo 12, e vendo-a Jesus, chamou-a assim. Por que Jesus viu aquela mulher? Pode explicar isso? Não por causa do seu defeito físico, é claro, o defeito físico às vezes serve até como ponto de referência, né? Mas não foi por causa disso. Ele olhou para aquela mulher não por causa do seu defeito físico, ele olhou para aquela mulher porque ela ouviu a palavra. Por que você está falando isso, pastor Jaime? No Antigo Testamento nós temos uma história bíblica que muitos já ouviram aqui, que é o caso do rei Davi. Como é que ele foi escolhido? Ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi o rei Saul. Isso está em 1 Samuel 16. Eu conto a história rápida para você, porque eu tenho coisa nova na frente. O Samuel, o profeta, foi mandado por Deus até a cidade de Belém de Judá, na casa de um homem chamado Jessé, que era o pai do Davi, para ungir um filho de Jessé, que seria o Davi, como rei de Israel. Mas quando ele entrou, antes dele olhar para o Davi, ele olhou primeiro para um homem chamado Eliabe, que era filho de Jessé também, o irmão mais velho de Davi. E quando ele viu o Eliabe tinha uma boa aparência, tinha uma boa estatura, e ele pensou consigo: esse aí é o escolhido de Deus.
E eu tenho comentado que muita gente quebra a cara, me perdoa a expressão aí, porque tem gente que tem boa aparência também. A boa aparência não é o belo. A boa aparência é aquela pessoa que tem uma boa aparência cristã. Ele ora, ele está na igreja, ele jejua, ele canta louvores, ele participa da reunião. Na hora da oração ele fecha os olhos, ele ora. Na hora da oração ele louva. Tem gente que não. Você está olhando para a pessoa, está todo mundo aí, está assim. Ele não tem boa aparência, está louvando, está se envolvendo com Deus, sabe, se envolve realmente, boa aparência, mas não consegue ser liberta. Aí Deus falou para o Samuel: Samuel, eu não vejo o homem como o homem o vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, Samuel. Eu olho para onde? Para o coração. Havia no coração do Eliabe alguma coisa que fazia Deus rejeitá-lo. A pessoa está na igreja e ela não consegue se libertar porque tem alguma coisa no coração que ela não deixa a palavra de Deus entrar, que faz Deus rejeitar as suas orações. Tem gente na igreja. Eu contei o caso de uma senhora, isso há muitos anos no Rio de Janeiro, que ela não era liberta, apesar de ter uma boa aparência. Na hora da oração, se você olhasse para ela estava assim: te amo, Jesus, aleluia, glória, glória a Deus. Gostava de arrumar a igreja. Lá era uma igreja pequena, era igreja de bairro, um bairro chamado Pilares. As cadeiras eram soltas, cadeiras de plástico. Naquela época ela tinha, e era à beira de rua assim, sempre tinha que estar passando um pano, e ela gostava sempre de ajudar e tudo. Mas na hora que começava a oração, o demônio onde você estiver pula para fora, sai, manifestava o demônio dela. Como é que pode uma senhora com aquela boa aparência, tão cristã, tão fervorosa na oração? Aí um dia Deus me tocou, eu chamei ela no escritório e disse: minha irmã, vamos conversar sobre a sua conversão. Ela disse: quando é que você veio para a igreja? Vim tal, a igreja tal. Eu disse: por que você veio para a igreja? Eu vim por causa da minha filha. O senhor conhece o caso da minha filha. Realmente, ela tinha um transtorno muito sério familiar com essa filha. Um caso de sério lá. Aí essa filha, um dia o pastor disse: olha, muita gente está na igreja, não é liberta, porque não é batizada ainda. Aí ela falou: então eu vou me batizar. Quando eu me batizei, eu disse: você se batizou para quê? Ele disse: eu me batizei para libertar minha filha. Eu disse: o quê? Tanto que na hora do batismo, pastor Jaime, eu me batizei pensando na minha filha. Quer dizer, o batismo dela não valeu nada, hein? Porque não foi batismo, mergulhou, não tomou um banho só. Porque o batismo é o testemunho público, irmão, que você está sepultando o velho homem, que você aceitou Jesus, que é ser uma nova criatura, que você está sendo despojado do corpo da carne, despojado do corpo do pecado, você está sendo circuncidado no coração, você está sepultando o velho homem e o novo homem que vai andar agora. Isso é o batismo, é um testemunho público. Eu aceitei Jesus, eu quero a nova vida com Cristo, e por isso agora, publicamente, diante dos homens, diante de Deus, estou sepultando o velho homem. Aí o pastor vai e batiza a pessoa. Isso é o batismo. Não para ser curado, para receber oração, para libertar alguém da família. Aquela mulher, verdadeiramente, ela não era salva, irmão. Ela não tinha ainda Jesus no coração. Você sabe que tem muita gente que está na igreja que ainda não tem Jesus no coração? Ele está na igreja porque Jesus cura, está na igreja porque prospera, glória a Deus. Eu vim para a igreja porque Ele curava, mas um dia eu aceitei Ele como Salvador. O missionário até brinca, que às vezes chega um cantor, e o irmão, há quanto tempo ele diz: não, eu nasci no Evangelho. Mas Deus não tem neto. Não é porque eu sou filho de crente, não tem, que a pessoa é filha de crente, que ela é crente. Não, ela é se ela aceitar Jesus, a salvação individual. Tem o tempo da inocência, que ela está no período da inocência, de criança, mas haverá um tempo que ela, tendo entendimento, ela tem que aceitar Jesus. Ela tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi exatamente o que eu falei para aquela senhora. Então é o caso de muita gente que talvez ainda não tenha aceitado. Aquela senhora, apesar da boa aparência, ela não tinha ainda o Filho no coração. Como muita gente está na igreja, tem boa aparência, mas não deixou Jesus entrar. Então Jesus viu essa mulher, por quê? Porque ela abriu o coração para Ele, para a palavra. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando isso acontece, vem a pregação, vem a mensagem e a pessoa se abre para a palavra. Tem gente que não, ela ouve a pregação da palavra de Deus e faz o quê? Se fecha para a palavra de Deus. Ela ouve a pregação da palavra de Deus e ela se tranca para a palavra de Deus. Não é bem assim, não é desse jeito, eu não concordo. Não, ela tinha que abrir o coração, ela tinha que receber a palavra de Deus, aceitar, porque é essa palavra que liberta. Ela abriu o coração para quê? O que Jesus fazia lá, pessoal?
e ensinava. Ela abriu o coração para o ensinamento. Jesus então a viu, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Puxa, melhor maneira, meu irmão, é um resultado, porque a fé sem obras, ela está morta. Quando aquela mulher chegou em casa, ela chegou glorificando a Deus. Como? Quando todos olharam para ela: que isso, mãe, ô tia, ô mulher, o que houve contigo? Você saiu daqui todo encurvado e chega aqui de pé. Eu encontrei Jesus. Que bonito, irmão. Não tem coisa melhor, não tem melhor pregação do que o nosso viver, o nosso testemunho, a nossa vida. Olha que coisa linda. Ela chegou completamente curada. Agora ela estava pronta para glorificar a Deus, para dar um bom testemunho. É isso que Deus quer fazer com você. Segunda parte da mensagem: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses dias, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não a leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás me tinha presa? Coisa séria. Jesus disse que aquela doença, entenda bem, deixa eu pedir para vocês uma linda salva de palmas para Jesus, irmão. Eu estou que nem um missionário, estou ficando com a voz suave demais, né, o jeito de pregação. O irmãozinho ali, coitado, estava dormindo. Chegou quase caindo no ombro da moça ali, velho. E é obreiro. Estava quase dormindo no ombro da moça ali. Eu tive que acordar, despertar. Já umas 2 vezes já. Chegou assim, ó. Já 2 vezes. E o outro aqui na frente também. Estava dormindo. Então, acho que esse jeitinho manso de falar. Pregador, acho que eu vou começar a sapatear aqui na frente também, né? Aleluia! Aleluia! Para ver se desperta o pessoal um pouco, fazer o jeito. Você vai só pregando, e olha que não é a primeira vez que ele é repreendido. Mas aí o que eu quero falar, meu irmão, essa mulher, Jesus disse que ela era presa por Satanás, irmão. Irmão, tem muita gente presa. A doença era uma prisão. Jesus mantinha aquela mulher presa. Jesus está mantendo o diabo está mantendo muita gente presa. Presa numa doença, presa num desvio moral, numa paixão burra, idiota, que a pessoa fica e não vê mais a vida, não olha para a palavra de Deus, que aquilo é pecado, aquilo é errado, e a pessoa está dormindo o sono da morte. Ela tem que ser despertada, ela tem que ser acordada pela palavra. A palavra tem que falar o coração dessa pessoa, para ela realmente mudar, para ela realmente ter uma mudança, para ela ter uma mudança de vida verdadeiramente. Mas tem um grande ensinamento aqui do lado, um pouquinho atrás, o Mateus, capítulo 16, versículos 17, 18 e 19. Vou ler do 13 em diante, uma leitura rápida. 16, Mateus 16. Senão eu vou cantar aquele coringa assim: irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Mas nem Bíblia eu acho que... Você conhece essa? Irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, quem revelou foi o Pai. Irmão, revelação vem de Deus. Por mais que você frequente uma academia teológica, por mais que você frequente uma universidade, o entendimento da palavra quem dá é o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade.
Então a revelação vem de Deus. Aquele entendimento de que Jesus era o Filho de Deus não foi a sabedoria humana, o conhecimento humano, o saber humano que informou para o Pedro. Não, ele conheceu pela palavra de Deus. A revelação quem dá é Deus. É Deus quem dá o entendimento. Segundo entendimento, e muitos confundem isso aqui, pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muita gente acha que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não, a igreja é edificada sobre Cristo, que é a rocha, a palavra de Deus. Pedro foi um grande apóstolo, como Paulo e outros mais, mas a igreja não está edificada. Tu, Pedro, homem, porque a confusão é porque a palavra Pedro quer dizer pedra, e essa palavra pedra que ela quer dizer rocha. Essa palavra rocha é aquela de Mateus 7,24. Então é sobre a rocha, a palavra de Deus, que a igreja é edificada. É sobre a revelação da palavra que a igreja é edificada. Aí diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o diabo não pode lhe manter preso em nenhuma porta dele. Naquele dia, Jesus abriu a porta para aquela mulher. Como é que ele abriu? Ele abriu com a palavra, com o ensinamento. O que abre a porta é a palavra de Deus. Meu irmão, é a palavra que a pessoa recebe que abre a porta para a saúde. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É a palavra de Deus no nome de Jesus que abre as portas para a prosperidade. A pessoa está lutando, ela ouve a palavra. Não, prosperidade é dom de Deus. Diabo, fora com a tua miséria. É a palavra de Deus que abre a porta para a santidade. A pessoa está na igreja, mas o pecado a domina, irmão. O pecado prevalece na vida dela. Ela não tem um freio moral. Ela não quer, mas quando vê, está fazendo, porque falta a palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando temos o Filho, temos a palavra, aí vem, meu irmão, o desejo pecaminoso vem, tentação vem, aquilo que estamos explicando, o passarinho passa para lá, passa para cá, você não é responsável, mas no momento que ele pousa, aí você permite, aí você é responsável, deixando ele fazer ninho. Sai daqui. Por quê? Porque eu sou nova criatura, porque eu sou morto para o pecado. Opa, você está permanecendo na palavra, você está se sujeitando a Deus, você está resistindo ao diabo, consequentemente, essa porta do inferno, tentação, desejo pecaminoso, não vai prosperar contra você. Não vai prevalecer, não vai. Pastor, eu estou na igreja, mas não consigo parar de fumar, porque a palavra ainda não entrou, meu irmão. Quando a palavra entrar, você vai entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Pode perguntar a qualquer cientista e qualquer médico que o fumo destrói. Ele pode estar fumando, mas ele sabe que faz mal para ele. Você vai amaldiçoar sem ver. Não, não vou, isso é meu corpo. Isso é desonra para o Espírito Santo. Está amaldiçoado esse fumo. A palavra tem que entrar. Mas não é só o cigarro, entenda bem, porque Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só o meu corpo que é templo do Espírito Santo. A minha mente não deve ser oficina do diabo, irmão. A minha mente deve ser para meditar na palavra de Deus. Então, quando vem o desejo pecaminoso, fora daqui. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Eu estou o quê? Permanecendo na palavra, eu estou me sujeitando a Deus, eu estou resistindo ao diabo. Aquela tentação não vai prevalecer. Pode ter certeza disso. Aquela doença não vai prevalecer se você ficar firme. Vem a doença, vem a enfermidade, não aceito. Está amaldiçoado esse sintoma, essa enfermidade. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Isso é. E qualquer outra área, se está prevalecendo, não pode. E terminando 18, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E é exatamente isso que eu ia falar. Determinar, é o que você falar. Abençoou, está abençoado. Amaldiçoou, está amaldiçoado. Claro, de acordo com a palavra. É a sua palavra que vai prevalecer. Com a palavra de Deus, a sua palavra tem autoridade. Quando você fala movido pela palavra, inspirado pela palavra, impulsionado pela palavra, as coisas acontecem. Meu irmão, não tem. Aí ele está dizendo: nenhuma porta do inferno. Qual é a porta fechada? O diabo conseguiu fechar você, trancafiar você ali. Hoje a porta está aberta. Jesus disse para o Lázaro: tire a pedra para a irmã. Depois para o Lázaro disse: vem, Lázaro, vem para fora. Vem também, irmão, sai da depressão hoje.
Sai, irmão, dessa derrota. Sai do pecado hoje. Sai desse desejo pecaminoso. Sai dessa paixão burra, idiota, irmão. Vem para Deus, vem para aqui, para a liberdade que há em Jesus. Vem, sai desse fracasso, sai dessa tristeza, sai dessa angústia, sai dessa opressão. Hoje é dia de você ser liberto verdadeiramente. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, irmão. Se o Filho vos libertar, se a palavra entra, a pessoa é livre verdadeiramente. Se não, é só emoção, irmão. É só emoção, isso não vale. Tem que ser a palavra. Se a palavra está no coração, aí o homem vai começar a se sujeitar àquela palavra, ele vai permanecer naquela palavra. Aí não tem porta do inferno. É revelação de Deus, irmão. Não tem porta do inferno que prevaleça contra você. Pode ter macumba, feitiçaria, o demônio disse: eu vou fazer ele ter isso, eu vou fazer ela ter aquilo, eu vou fazer ele fazer. Não vai nada, irmão. Jesus é Senhor da sua vida, não é o diabo que é Senhor. Ele não tem domínio sobre você. Ele não pode imperar na sua vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é a palavra que eu tinha para você. Pai, eu vibro com a tua palavra. Não só, Deus, este povo em grande número aqui na igreja, mas a multidão incalculável pela televisão, pela rádio, pela internet, que estão diante de ti agora. Um povo que ouviu a mensagem, um povo que ouviu o recado. E tem gente sedenta, Deus, dizendo: ensina-me mais de ti, faça-me entender mais a tua palavra, faça-me conhecer mais o Senhor, a tua palavra. Vai falando com as suas palavras. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir a sua oração. Jesus, faça-nos entender mais. O Senhor despertou muita gente hoje, Pai. O Senhor está acordando um povo que estava em trevas. Como está escrito, um povo que estava em trevas viu uma grande luz. E esse povo foi iluminado pelo Senhor hoje. Esse povo foi agraciado com a tua palavra. Pai, eu vou ajudá-los na oração. Oh, Pai, eu vou ajudá-los a entrarem na liberdade que há em Cristo Jesus. Oh, Pai, eu estou unindo a minha fé com a fé deles, dizendo: vem para fora, meu irmão. Sai da depressão hoje. Sai do fracasso. Sai do medo hoje. Sai agora da angústia. Sai dessa amargura. Sai desse sofrimento. Sai dessa doença. Ela não pode te prender mais. Sai dessa enxaqueca, dessa enfermidade. Ele não pode mais te prender. Sai desse desejo imundo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Sai dos pensamentos. Sai das fantasias. Sai dessa prisão diabólica hoje. Sai do adultério. Sai do adultério mental. Sai em nome de Jesus. Sai dessa fornicação maldita. Sai do vício. Sai de qualquer prisão do inferno. Sai da miséria. Sai das drogas. Sai do álcool. Traga a família com você. Vem com a família. Vem. É tu e a tua casa. Assim diz o Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Sai. Vem em nome de Jesus. Pai, nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra esse homem. Nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra essa mulher. Nenhuma porta do inferno pode prevalecer na vida desta pessoa. Eu estou unindo a minha fé com a fé deles. Eu estou invocando o teu poder sobre eles agora. Eu estou invocando a manifestação da tua graça. Eu estou unindo a minha fé com a fé deles agora. E eu digo em nome de Jesus: Satanás, solte a vida dessa pessoa. Você não vai prevalecer. Solta porque eu exijo. Solta porque eu ordeno. Saia daí agora. Saia, espírito de enfermidade. Solte essa pessoa. Você não vai prevalecer com essa doença, com essa enfermidade, com essa herança genética, com essa má formação congênita, com essa dor forte na cabeça, com essa enxaqueca crônica, com essa pressão no crânio, com essa dor no peito, com essa dor nos braços, essa dor nas pernas. Saia daí agora. Solte essa pessoa, essa diabetes, ou essa pressão alta, ou essa doença coronária, essa doença cardíaca. Solta em nome de Jesus.
ou essa doença em todo o corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Saia daí da medula óssea, saia das articulações, dos ossos, saia das pernas, dos braços, vá saindo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito das trevas, solta em o nome de Jesus. Solta esse homem, solta essa mulher. Demônio que foi pago no terreiro, demônio que ganhou oferendas para segurar essa pessoa, para prender essa pessoa, solta em nome de Jesus. Demônio do vício do álcool, do vício das drogas, solta essa pessoa. Demônio das fantasias imundas, das fantasias imorais, solta. Demônio da paixão burra, da paixão idiota, solta essa mulher. Sai da mente dessa pessoa, vai embora no nome de Jesus. Demônio da miséria, do desemprego, da amarração financeira, solta essa pessoa. Demônio maldito que diz ser o guia de frente, que diz ser o dono da cabeça desse homem, solta essa pessoa em o nome de Jesus.